Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Livraria Próton. Faculdade Trilógica Kep Pacheco. Olá, telespectadores do nosso programa que dá aos senhores noções da ciência trilogia analítica. É uma trilogia porque ela trata de aspectos da ciência, da filosofia e da teologia. Dr. Kep, criador dessa ciência, está aqui com os senhores. Eu vou mostrar um quadro para dizer o que não deveria haver no mundo, que a gente pode dizer que 90% do que o mundo, do que o ser humano faz, é praticamente artificial, é fora da verdade, da realidade. Então, tudo, quer dizer, 90%, quase 100% do que a gente vive é algo fora da realidade que não deveria existir. Então, vamos ver aí o quadro. Principais problemas da humanidade que não deveriam existir. São três, né, Cláudia? Eles não existem Quais são? por si. Primeiro, tudo o que existe por si é útil. Isso eu quero explicar nesse sentido, né? A realidade existe por si. Se não existe por si, é fora da realidade, é artificial. Então, a primeira coisa o que é, né, Cláudia? A morte, o perecimento, trazida pelos demônios, é a ausência. O mal é a ausência do bem e não dos micróbios. Então, eu quero dizer o que, né? Que a morte não deveria existir, que a morte é algo artificial, que só veio depois que o demônio tomou conta do nosso planeta. Imagina que presente, né, que a gente recebeu. Então, se não houvessem demônios aqui, nós não morreríamos. Quer dizer, se não houvesse a influência deles, né? Em segundo lugar, Doenças. Doença e delírio. A doença, patologia, é a ausência do bem, do belo e do verdadeiro. E a saúde é a realidade. a doença, então, é algo artificial também. Existe doença onde não existe o que é o bem, o belo e o verdadeiro. Agora, esse triângulo, eu quero dizer o seguinte, que tudo o que existe é o bem, o belo e o verdadeiro. Que o bem veio da união do belo e do verdadeiro. Ou vamos dizer, o belo é a união do bem com o verdadeiro. E o verdadeiro é a união do bem com o belo. De maneira que tudo o que existe, vamos dizer, pela criação, é algo real, bom e verdadeiro, né? Em terceiro lugar, O demo quer viver no que não existe por si. Os demônios, porque estamos no reino do ser humano e não no reino demoníaco, que é o inferno. então, nós fomos criados pelo ser divino, né? Então é estranho essa questão. O que esses anjos que foram expulsos do céu, né, porque eles foram contra Deus, vieram fazer aqui na Terra? Então é algo muito estranho isso, porque aqui também não é lugar deles, né? A Terra é o reino do homem, né? A Terra é o reino nosso, né? Então,
são esses três elementos, né, que são artificiais e que, pela natureza, pela criação, não deveria existir. A gente pode dizer o seguinte, né, que fora da criação, tudo é irreal, que o que não existe diretamente vindo do Criador é irreal. Por exemplo, o que nós falamos aí não existe por si, né? Morte, doença e os demônios, eles são ausência do que existe e são artificiais. Quer dizer, se deixassem de existir, ninguém acharia falta, né? São elementos que estão demais aqui. São como o corpo estranho. Então, a morte é uma coisa estranha à nossa, vamos dizer, realidade, né? A doença é estranha. E, claro, né? O que é que os demônios vieram fazer aqui? Se aqui é o nosso lugar. Então, a gente fala que fora da criação, tudo é doente. Tudo que existe é artificial, é doente. Então, a doença em si é uma coisa artificial. Ninguém deveria ter doença alguma. Se tem, é porque aceitou algo estranho na vida. E alienação, o que é, né? É também isso, é querer viver numa vida que não existe. Os nossos ouvintes, aliás, assistentes, querem dizer alguma coisa? A Selma quer falar? Eu tenho um exemplo, Dr. Kepp, que eu acho muito bonito de mostrar como o senhor está falando que esse processo de adoecimento do ser humano é algo artificial, né? Que justamente é um bloqueio à energia essencial que nós recebemos. E, do outro lado, esse processo de conscientização que nós fazemos na psicanálise integral, funcionando como um desbloqueador, né? Desentupimento desses canais. Então, eu tenho, por exemplo, o caso de uma paciente que ela tenta engravidar e ela faz terapia há um tempo. E ela fez exames que comprovaram que, depois de um tempo de análise, né, o nível, e ela não consegue engravidar. Então, foi verificar por quê. Então, os exames mostraram que o nível de testosterona que ela tinha no organismo eram muito altos e já estão bem mais baixos depois de uns meses de terapia. E ela também tinha uma trompa bloqueada que se desbloqueou. E o único tratamento que ela usa é o da conscientização da psicanálise integral. Então, é muito bonito, né, a gente ver esse processo de desbloqueio da energia que vai normalizando o metabolismo do organismo. E eu gostaria de falar também que é muito importante o efeito, né, que a energia ressonante traz para a humanidade. Então, nós estamos levando assim, praticamente, os ventiladores, né? As pessoas interessadas usam e estão tendo, assim, um bom resultado. O César queria falar alguma coisa? Nós temos tido notícias de pessoas, né, Dr. Kepp, que têm reportado diversos benefícios que vão desde... Por exemplo, a pessoa se sente muito melhor quando tem dores, acalma dores, melhora o sono, afasta pernilongos, inclusive chega até a diminuir a conta de luz, né? Então é muito interessante. E por que isso? Porque ele é um ventilador, essa tecnologia do Kepp Motor, ela é uma tecnologia que trabalha muito com a energia do espaço, essa energia de vida, né? Que o senhor mesmo, né, Dr. Kepp, chama de energia da tropia, a energia de formação das coisas. Então, esse ventilador trabalha muito com essa energia, então tudo ao seu redor se beneficia, porque é uma energia natural, né? Então, eu quero mostrar um exame de sangue
de uma pessoa que tem uma conduta relativamente boa. Veja aí, né? São todos os glóbulos, né, de sangue redondos, mais ou menos em ordem. Tem um glóbulo branco lá que elimina, né, vamos dizer, a parte patológica. E tem microzimas também. Microzimas são aquelas fagulhas, né, aqueles pontos que mostra que essa pessoa praticamente aceita a energia divina, então recebe do ar essa energia que a gente chama de ressonante. Então é importante ver isso, né? Que se a pessoa vamos dizer, ateia, né? Se a pessoa é inimiga do bem, inimiga de Deus, tem esses problemas que muitos religiosos falam de teomania, mania de ser Deus, de inveja, de raiva, de avareza, principalmente. Então, essas pessoas têm o sangue, como nós mostramos aí, mais ou menos em ordem e vivem bem. De maneira que é bom que os médicos saibam disso, as faculdades de medicina, e coloquem o trabalho de psicossomática, não é, doutora? A doutora Julieta veio da Espanha, né? Quer falar alguma coisa? Espera depois do intervalo. Tá bom. O que há por trás de um ventilador Cap Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Cap Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar. Então, muito importante esse estudo da psicohematopatologia, né? Porque ele faz o link entre a vida psíquica, emocional e a fisiologia. Essas microcimas, essas fagulhas brilhantes, elas são essa primeira manifestação da energia. Quando a pessoa tem consciência, quando ela percebe tanto os problemas que tem, por exemplo, uma raiva, e ela aceita a consciência e se acalma, ela tem mais energia. Isso vai regenerando e formando as células, um batimento cardíaco bom, um funcionamento cerebral também mais harmônico. Então, é muito importante, sim, introduzir isso nas faculdades de medicina e das ciências da saúde em geral. Inclusive, né, Dr. Cap e doutora Julieta, um sentimento que agora, ultimamente, tem estado muito presente na humanidade é o medo. O medo é um fator, assim, muito ruim para a saúde, porque ele traz uma contração violenta e isso está provocando uma série grande de doenças, né? Pessoas que têm perturbações cardiovasculares e outras tantas, por causa dessa tensão causada pelo medo. Medo de pegar uma doença, medo de morrer, medo de ser censurado socialmente porque não usa uma máscara, enfim. A situação de medo é um dos fatores mais importantes para a gente trabalhar para a saúde do ser humano. Eu gostaria que a Marcinha, né, falasse sobre a odontologia, nova odontologia. Ela publicou um livro
E esse livro focaliza o seguinte, né? Praticamente, que tem que conservar os dentes naturais, que é os dentes artificiais que muitos querem mudar, porque é mais ou menos assim feio, é um erro. Quer falar, Marcinho? Sim, sim. Nossos dentes, eles foram criados perfeitos, né? E eles fazem parte de toda essa estética divina do ser humano. E com esses tratamentos artificiais, eles não preservam o sorriso natural, a cor natural dos dentes. Então, é mais uma destruição, né, do que é natural. Porque a pessoa, às vezes, tem a ideia, né, que meu dente é fraco, coisas assim. Eles nunca são fracos, eles são o tecido mais duro e mais resistente do organismo. O ser humano destrói com essas atitudes, né, pensamentos, sentimentos alterados, que fazem com que o sistema imunológico seja alterado também, e aí provoca as doenças bucais. Então, parece que essa atitude de raiva que muitas pessoas têm, né, de avareza, avareza é contração, né? Se a pessoa tem muita raiva ou então é muito apegada ao dinheiro, ela se contrai, inclusive, como a Cláudia falou, tem medo, né, de perder o dinheiro, de ficar numa situação ruim. Então, são pessoas assim que têm mais cáries nos dentes, mais problemas dentários e até uma questão do prognatismo, né? São prognatas que às vezes nascem assim, mas podem ter assim O queixo. o dente avançado. É verdade, essa questão é muito ligada ao voluntarismo. Então, isso, a criança, ela nasce com uma forma estética. E, com o tempo, se a criança vai ficando muito nas vontades e os pais não conscientizam, ela tem uma postura de colocar o queixo assim para frente e ela acaba desenvolvendo isso. Então, vai criando... Eu tenho vários clientes, avós, que observavam essa questão e já tentavam lidar com isso desde a infância. E também tem um fato interessante. Se a pessoa tem muitos vícios, né? Essa questão de avareza, de gula, de questões assim de orgulho, de teomania, querer ser um deusinho e de, vamos dizer, questão de patologia, né, contra a realidade, são pessoas que têm assim, aqui mais longo. Isso é uma questão da fisiognomia, da psicognomia, que é o formato do crânio mostra como a pessoa é. Se a pessoa tem o rosto oval, é um bom sinal, é o melhor tipo de rosto que a pessoa tem, quer dizer, de crânio, né? E o rosto assim quadrado, né? É geralmente pessoa muito brava, são militares que têm assim, pessoas preparadas para a paranoia, para as guerras, ou então o rosto triangular, né? Assim, são pessoas pensadoras, são pessoas que se dedicam muito ao estudo, se dedicam muito à sabedoria. Agora, eu vou colocar aí o quadro, o primeiro quadro, né, que tem mais elementos para analisar. Veja lá embaixo, né, principais virtudes da humanidade, né? Em primeiro lugar, eternidade do ser humano no futuro. Então, isso eu quero dizer o seguinte, que o ser humano
é praticamente criado para não morrer. É criado para ter uma vida eterna, mesmo aqui com o corpo. E o que é interessante é que existem civilizações no espaço que vivem assim. É claro que são civilizações fora, né, do nosso alcance, são fechadas, mas são civilizações, vamos dizer, que não tiveram o pecado original. Agora, a gente pode dizer o seguinte, que esse tipo de civilização existe numa quantidade maior do que as civilizações decaídas. Eu estou falando aqui essa questão, né, de, vamos dizer, habitantes de outros planetas que os governos, vamos dizer, não falam, né, que os governos têm medo de que essas civilizações perfeitas entrem aqui e, claro, né, criem um tipo de vida perfeito para nós, sem doença, né, sem morte, sem tudo isso, mesmo que demorasse muito tempo. De maneira que é muito importante que o mundo dê atenção a isso também, e não rejeite, né, a existência, a crença, né, que sabe de bilhões de gente que existem nos outros planetas. Em segundo lugar, Cláudia. Saúde fundamental do ser humano na base. Não pode haver doença se não houver sanidade. Eu quero dizer isso, por mais doente que a pessoa seja, na base ela tem sanidade. Não existe ninguém que não tenha, vamos voltar na física, né? Que a entropia é a decadência, né? Vamos dizer, o final da vida. Mas para ver entropia, a física devia pôr também outro termo, tropia, que é a criação. Então a gente vê as flores brotando, né? A gente vê as árvores e as plantações todos, os animais e a existência de novos seres. Isso é a tropia divina. Então, né, Dr. Kepp, existe uma ideia invertida na física de que esse universo adveio da explosão de um pedaço de matéria e, com isso, formou-se todos esses bilhões de galáxias e planetas e estrelas. Mas, na verdade, isso é uma ideia absurda. Seria o mesmo que pensar que eu posso jogar um monte de tijolos para cima e eles caírem na forma de uma casa. Na verdade, essa harmonia incrível que existe no universo, ela é sustentada por uma energia que o senhor batizou de tropia, que é a energia da harmonia, do bem, da beleza e da verdade. Então, toda pessoa sintonizada com essa energia, à semelhança de um radinho de pilha que está sintonizado com a estação, se a pessoa estiver sintonizada com essa energia, então ela tem saúde plena e até mesmo a vida eterna, né, Dr. Kepp? Poderia ter, né, se conseguisse ter assim um relacionamento mais próximo ao ser divino, né? Veja um dado que eu coloquei no final do quadro. O demônio é a negação, a omissão e a deturpação ao bem, ao belo e ao verdadeiro, que ele tem na base e vive tentando abolir. É impossível existir senão nessa base verdadeira, bela e boa. Então, tudo que existe por si, a substância que é criada praticamente na base, é verdadeira, bela e boa. E um bem. Não existe criação nenhuma, né? Claro, a criação foi feita por Deus. Não existe nenhuma criação
que não tenha esses 3 elementos. Agora, a gente devia pensar nisso, né? Por que atacaram Cristo, né? Eu acho que foi um absurdo que a humanidade fez no passado, né? E que agora a gente tem que, vamos dizer, tentar mostrar que foi um maior erro que foi feito no passado. Agora, é claro, né, que por causa disso, né, a gente pode, vamos dizer, dar uma contribuição científica muito grande e mostrar que são mais as pessoas doentes que agem, que praticamente atacam assim Deus, né? Então, até a próxima. Unprecedented times, huh? You know what can really help? Language classes at our therapeutic language school. You get access to the language, but you also explore culture, philosophy, spirituality, and self-knowledge. All those things that can help make you healthier. And I can't think of anything today more important than being healthy. We're the language center of the Kepi and Pacheco Trilogical College. Come, learn, start living again. Entre no mundo da consciência. Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo.